Bem-vindos ao Grupo Marcos, eu sou Carlos Luiz. Oi, gente, eu sou a Vitória. Bem, hoje estamos no encontro 7 do módulo Anjo Guardião, né? O tema hoje é bem interessante. Anjo Guardião e autoconhecimento. Vamos falar especificamente sobre vícios. Vamos lá, vou para a minha parte rápida, como sempre, né? Vocês já estão acostumados na dinâmica desse módulo. Eu vou ler aqui uma pergunta que foi feita ao Emmanuel, né, sobre vício, que Emmanuel dá pistas bem interessantes, né, para a nossa reflexão. Vamos lá, a pergunta é a seguinte, está no livro Plantão de Respostas, com relação às drogas. É uma pessoa que vai perguntar, ela disse o seguinte: tive tudo, carro, casa, família e dinheiro durante 20 anos. Conheci todos os tipos de vida no submundo do crime, mas não gostava. Um dia, após consumir 20 gramas de cocaína, resolvi parar. Hoje sou viúvo, falido e separado da família. Luto, mas é difícil. O que o plano espiritual quer se faço tudo com honestidade? Emmanuel, 20 anos de desequilíbrios íntimos naturalmente provocam as perdas que o irmão hoje lamenta. Né? Então, aí aqui eu já vou comentar uma coisa, não sei se é a questão, mas parece, né? A gente vê isso que prova a nossa infantilidade. A gente tem muito tempo se desarmonizando, aí está com 2 anos no centro espírita e diz por que a minha vida não está perfeita. Né? Não é assim que funciona. Emmanuel continua: quando não usamos com sabedoria os talentos que nos são concedidos, eles escapam por entre nossos dedos como areia. Então Emmanuel educadamente está dizendo o quê, né? Meu amigo, você passou 20 anos fazendo besteira, aí agora você está querendo se regenerar, agora você quer mágica? Né? Você quer que, porque agora eu resolvi parar, eu quero a vida perfeita. Não é assim, né? Se você vai cavando um buraco durante 20 anos, você não vai sair nele em 5 minutos, é um buraco fundo. Né? Então, houve uma desestruturação profunda. Aí o Emmanuel continua, na minha visão eu acho que ele ameniza um pouco ou ele mostra o outro aspecto. Sendo hoje honesto, você não só possibilita o auxílio espiritual que o ampare e fortifique para futuras realizações, como reajusta energias psíquicas, guardando as amargas lições como indeléveis lembranças. Jesus disse: das ovelhas de meu Pai nenhuma se perderá. Ele certamente o abençoa para recomeçar do que parece nada, mas é o primeiro degrau da alma, né, que um dia será perfeita. Então, assim, aí encerra muita paz. Esse é o panorama, né? Quer dizer, a gente não é, eu vou lá, vou fazer um bocado de besteira, depois eu digo, papai do céu, me desculpe, eu vou. Não. Você entrou no abismo, quanto mais fundo, mais trabalho para sair. Agora, o que eu achei muito bonito, que o Emmanuel destacou aqui, é o seguinte, que eu acho que é um tópico que tem a ver com nossa reflexão de hoje. Sendo hoje honesto, né, você possibilita o auxílio espiritual. A gente às vezes não se dá conta disso. O auxílio espiritual requer honestidade para que ele seja mais direto. Né? Segundo aqui o Emmanuel e segundo as nossas experiências também. Então, por que eu estou colocando isso? Porque o amparo do anjo guardião ele vai requerer honestidade do protegido. É porque o anjo guardião não sabe quando ele está mentindo? Obviamente sabe, mas a postura de desonestidade dele criam energias que bloqueiam uma ajuda mais intensa do anjo guardião. E aí a gente vê o nosso infantilismo, a nossa tolice emocional. Por quê? Porque o anjo guardião já sabe o que a gente fez, o que não fez, o que pensa, o que não pensa. Ele já sabe. Deus permite que ele veja, inclusive nossos sentimentos e nossos pensamentos ocultos. Se ele não fosse capaz de ver isso, ele não era anjo da guarda. Então o que ocorre? A gente muitas vezes se ilude com isso, só que essa ilusão tem uma consequência muito infeliz. Quando a gente começa a querer mentir, a gente não mente, mas a gente cria energias
que bloqueiam um amparo mais intenso no nosso anjo da guarda. Por isso, a honestidade é essencial para que a gente tenha um auxílio espiritual mais direto, conforme diz Emmanuel. Me despeço, agradecendo a atenção de vocês, o carinho, a participação e pedindo que vocês comentem e divulguem esse trabalho. Porque se vocês estão ouvindo é porque vocês estão vinculados a ele. Então, cabe a também vocês ajudar a divulgar. Por e-mail, curtindo no Facebook, compartilhando. Compartilhe do meio que está ao seu alcance. Não importa se é muito ou é pouco, se é para uma pessoa ou se é para 1000. É indispensável que você faça a sua parte. O tamanho dela não interessa. Interessa a sua vibração. Vamos agora para a nossa segunda parte. Um grande abraço, um beijo no coração. Agradecemos a sua presença, amiga Patrícia, com muita alegria. Como primeira pergunta sobre o tema do nosso encontro, o que é mais grave? Um vício emocional ou um vício material? Por exemplo, é mais grave falar mal das pessoas ou mais grave consumir cigarros? A gravidade do erro exteriorizado é sempre medida pela extensão, pela continuidade e muito mais pela intenção que está atrás desse erro. Na verdade, tanto o que você chama de vício emocional quanto o vício material são distorções íntimas do espírito, são desordens profundas do psiquismo, que se exteriorizam de forma material ou emocional, que se exteriorizam em forma de hábitos infelizes, na sua maior variedade. Todos eles apenas exteriorizam um conflito íntimo mais profundo. O vício material sempre está ligado a um vício moral? Todos os vícios, independente de como sejam classificados, eles são uma expressão de uma desordem íntima que o espírito ainda não conseguiu equacionar. Então, como descobrir as causas de um vício? A busca da compreensão das causas de qualquer vício é o início da verdadeira cura, da verdadeira superação. Se entendemos, conforme nos ensina a doutrina espírita, que somos seres imortais, que tivemos as mais diversas experiências ao longo dos milênios, e que existe uma harmonia profunda em todo o universo, deveremos então, por consequência lógica e imediata, entender que todos os nossos vícios, eles são frutos de uma desordem íntima causada por nós mesmos ao longo do processo evolutivo. Compreender isso é o primeiro passo para, uma vez compreendida a questão, que sejam tomadas as atitudes, as transformações íntimas para que o vício se transforme em virtude. É preciso destacar que para toda a virtude existe um vício, ou dizendo de outra forma, que todo o vício é uma virtude distorcida, que basta ao indivíduo reestruturar-se para que aquele vício se torne o que ele de fato deve ser, uma virtude. Não há, portanto, uma só distorção íntima que não seja a expressão da divindade distorcida. Como superar um vício? Uma vez investigado em profundidade as causas do vício, será possível ao indivíduo traçar, pela própria compreensão da história de geração do vício, o caminho da sua superação.
anjo guardião pode ajudar nesse processo de se recuperar de um vício? Poderosamente. Pois o anjo guardião possui em si todo o histórico do indivíduo que ampara e protege. Ele é o verdadeiro conhecedor de todo o processo de desenvolvimento daquele ser, inclusive em que momento, no passado, ele iniciou o caminho de desarmonização íntima, o que, ao longo dos séculos, gerou o vício atual. Deve o indivíduo ser capaz de solicitar com o coração aberto ao anjo guardião a compreensão para o próprio vício. Se o indivíduo for capaz de, com honestidade, rogar ao anjo da guarda, esse encontrará ambiente e meios adequados de ajudar a seu protegido compreender a origem do seu vício. E a partir dessa compreensão, ele poderá traçar um caminho de ascensão espiritual, um caminho de recuperação. Porque o vício em si, minha amiga, ele carrega, ele é portador de uma poderosa energia que jamais deve ser aniquilada, mas deve ser transformada em um processo de ascensão sublime. Existe uma relação entre vício e influência espiritual negativa? Apenas como consequência. O indivíduo que carrega a sua desarmonia íntima e não cuida dela, ele fatalmente irá buscar saciá-la, uma vez que essa angústia se expressa em vibrações e energias, ele atrairá os indivíduos. Podeis até, inclusive, argumentar, mas há casos em que o indivíduo inicia o processo do tabagismo induzido por espíritos inferiores. É verdade, mas essa indução foi possível porque, mesmo sem ter o hábito externo, ele já possuía a distorção íntima. E esses espíritos, ao identificarem essa distorção em forma de energia, o induziram ao vício do cigarro, por exemplo. Como descobrir a virtude que está por trás dos vícios? De que forma a gente pode pedir o nosso anjo guardião ou para nos ajudar, para nos esclarecer? De que forma? É uma excelente questão, minha amiga. Primeiro, descobrir o vício, a história do vício. Qual o papel inicial que esse vício tem hoje, de forma imediata? É o alívio? É fingir determinada coisa? É se colocar em determinada posição no grupo social? Porque, veja, ainda estamos iniciando um assunto. Abordamos apenas a expressão das distorções, mas, como sabeis, existe uma multiplicidade de expressão. O falar mal, como já foi citado, mas há também o pensar mal. Há também o vício do negativismo, tudo sempre tem que dar errado. Há também o vício do sucesso, sempre terei que ser bem-sucedido. Há também o vício do aplauso, eu preciso ser sempre aclamado. Então podeis ver que falamos de distorções íntimas que se expressam de maneiras variadas. E algumas dessas distorções que geram um profundo estrago no psiquismo do ser são consideradas positivas pela sociedade atual. Há o vício do consumo excessivo, há o vício de comprar, há o vício de mostrar, há o vício curioso de gerar inveja no outro, há o vício estranho de gerar pena do outro. Todos esses comportamentos precisam ser analisados. Inicialmente, identificar qual o meu pior vício, qual a minha pior postura emocional, qual a minha postura que
eu observo que mais estragos faz em minha paz interior. Uma vez realizado isso, que se inicie ou que se aprofunde o diálogo com o anjo guardião, pois o anjo guardião poderá inclusive ajudar a observar isso. Não foi por acaso que o Espírito Emmanuel destaca: a honestidade permite ajuda. Quando o indivíduo é capaz de indagar com honestidade em seu coração: meu amigo guardião, ajuda-me a perceber qual é o meu vício mais severo, qual é o meu defeito que mais entrava a minha felicidade, continuadamente, em prece, em momentos de reflexão, ele passo a passo irá compreender. É um processo, não um ato mágico. O passo seguinte será: qual a origem e para que serve esse vício? A partir daí, poderemos indicar um processo. Se você deseja, minha amiga, cite-me um exemplo para que eu possa desenvolvê-lo para todos nós. Um exemplo que eu vou citar é de uma mulher que se prostitui. Ela tem esse vício sempre da prostituição. E a minha pergunta: de que forma ela poderia perceber esse vício e encontrar a virtude por detrás disso? Entenderemos aqui prostituição como uma conduta sexual promíscua. É essa a ideia, minha amiga? Sim. Podeis observar que, vinculado ao vício da sexualidade desregrada, há o anseio divino por interação humana. Podemos citar o exemplo elevado de Maria Madalena, que termina a sua vida devotando-se abnegadamente aos leprosos. Essencialmente, é o vício da sexualidade transformado no seu patamar mais sublime, o contato de amor que não se incomoda com a podridão dos corpos. Portanto, a conduta da sexualidade desequilibrada é uma busca de amor, é uma busca de afeto humano, é uma busca de troca energética sexual saudável com todos os seres, pois a energia da sexualidade é uma energia que permeia toda a criação. É mesmo a energia criadora, como os estudiosos humanos também já afirmaram. Então, uma pessoa que possui esses impulsos de sexualidade desregrada não deve sentir-se inferior, deve reconhecer em si um potencial imenso para uma atitude de fraternidade sincera com todos. Há especificidade sempre. Daí o diálogo com o anjo guardião precisa desenvolver-se ao longo dos anos. Como sublimar essas energias? Como usá-las para o bem? Não é isolando-se que essa pessoa irá se curar, embora em casos graves deva haver períodos de isolamento, mas sempre pontuais, sempre momentâneos. A grande cura dar-se-á quando essa mulher ou este homem aprender a se relacionar fraternalmente, amorosamente com todos os seres, com homens e com mulheres, com plantas e com animais, porque a grande virtude por trás do vício da sexualidade é a vontade de doar-se e de acolher, como o próprio ato sexual proporciona quando vivenciado com respeito e amor profundo. O que esse espírito busca é uma relação profunda com a vida, é a busca do amor. E Madalena é o maior símbolo que nós conhecemos na história do Evangelho, do espírito que tinha profunda sede de amor, de um espírito que buscava uma interação honesta e verdadeira, e que após encontrar o Cristo conseguiu. Destacamos aqui, a título de exemplo trazido por você, a postura de Madalena ante o Mestre,
Uma postura que se caracteriza acima de tudo por honestidade. Imagine, minha amiga, aproximar-se do governador do planeta e abrir o coração e dizer: mestre, vede que busco com honestidade. Quando muitos se escondem dos anjos guardiões, ela buscou o anjo da guarda do planeta e disse: olha meu coração, mestre, vede o quanto tenho sede de amor. Essa postura honesta permitiu que ela alterasse as suas relações, não escondendo-se, mas amando mais, doando-se com mais intensidade. E aos poucos, o prazer do corpo foi se tornando insignificante, não porque ela se tornou fria para a vida, mas porque ela descobriu simplesmente uma sensação e um prazer 1000 vezes mais intenso, do amor verdadeiro e puro, minha amiga. Agradecemos e agora deixo o espaço para a mensagem de encerramento. Meus amigos espíritas, vocês muito se preocupam com as relações obsessivas ligadas ao vício. Elas são uma verdade, mas lamentamos apenas que não seja dado a mesma atenção às relações mediúnicas positivas. Muitos irmãos do ideal espírita pensam que a cura do vício se dá apenas afastando-se os espíritos infelizes. É um engano. A verdadeira cura se dá quando os espíritos evoluídos passam a fazer parte da relação do necessitado ou do viciado no dia a dia. Continuemos e ampliemos a nossa ação desobsessiva, mas entendendo que ela apenas corresponde à metade da tarefa. Gostaria muito de ver, meus irmãos, um empenho semelhante em aproximar os espíritos bons do indivíduo que está no tratamento espiritual. Não apenas lhe dar informações sobre os obsessores, que muitas vezes deve ser dada, mas também lhe dar as orientações superiores. Não apenas deveis fugir do mal, deveis principalmente buscar o bem. Quando Cristo nos assevera: não combatais o mal, é esse ensinamento que ele quer dizer. Não tendes uma postura simplesmente defensiva. Tendes uma postura ativa. Se em todo vício, em quase todo vício, isso é uma verdade, há a influenciação espiritual negativa, também devemos entender, em toda a cura deve haver uma influenciação espiritual positiva. O tratamento, portanto, do vício deve ser amparo aos desencarnados viciados, no início, e na segunda etapa ou paralelamente, a aproximação do indivíduo viciado com o seu anjo guardião, porque somente ele, meus irmãos, poderá guiar esse indivíduo às conquistas mais profundas, porque não basta simplesmente superar o vício. É indispensável desenvolver em plenitude a virtude vinculada ao vício, porque senão o vício voltará, porque estaremos agindo como disse o Cristo, estaremos colocando o remendo novo em pano velho, e o estrago no futuro será pior. Não nos acomodemos em combater simplesmente o vício. Investamos a nossa energia em tornar o vício em virtude, e aí não mais tereis o erro. Muita paz, de vossa irmã e amiga, Patrícia. Quero agradecer por você participar de nosso trabalho. Para conhecer mais sobre o curso Educação Espírita, um convite à juventude, sobre os nossos livros e o nosso programa Nova Geração, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Sua interação é muito importante para todos nós. Aguardamos você. Um forte abraço.